Congresso Nacional. Lembrando que falta uma semana para o recesso parlamentar começar e o Congresso enfrenta um impasse entre governo e lideranças partidárias, o que tem impedido o avanço de projetos considerados prioritários. Sem acordo político, diversas matérias seguem sem previsão para votação. Entre elas, vou citar algumas aqui para depois a gente discutir. O PL da misoginia, um projeto que continua parado à espera de consenso entre os líderes. O texto ainda não teve um encaminhamento definido para votação e depende de acordo político para avançar antes do recesso. Tem aquele projeto também dos combustíveis, uma proposta que trata de medidas para reduzir o preço dos combustíveis, também travada porque governo e Congresso ainda negociam os termos do texto. Não há nem previsão de data para discussão do assunto. Faturamento do MEI. Assunto importante para muito brasileiro, em que é autônomo, que não é seletista, que não tem aí um patrão. Assunto importantíssimo essa questão do MEI e do Simples Nacional. Muda, atualiza o faturamento do teto do MEI e também das empresas de Simples Nacional. Texto, assunto também que ficou para depois do recesso. Adiamento que aconteceu porque a equipe do governo, a equipe econômica do governo não concorda com os valores que foram previstos para o Congresso, então isso só vai acontecer depois que a equipe econômica do governo entrar com consenso aí com o Congresso Nacional. Tem aí sua resistência da equipe econômica. A famosa jornada 6 por 1, né? O encerramento, o fim da escala 6 por 1, cenário também que está incerto, parado no colo do senador, presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Então, se não houver acordo, a tendência é que essas pautas fiquem paradas, pelo menos até a volta do recesso parlamentar, e correm grandes riscos de ficarem paradas até depois das eleições, até novembro. Então vamos começar falando do PL da misoginia. A relatora é a deputada Tabata Amaral. Para quem não sabe o que é a misoginia, é a questão da diferenciação de homens e mulheres, é quando há o ataque às mulheres, é quando há a dificuldade de que as mulheres possam ter ali a comparação dos homens, por exemplo, no mercado de trabalho. E no caso do texto da Tabata Amaral, ela quer a comparação da misoginia ao racismo, ou seja, que é uma punição tal qual a punição do racismo no Brasil. O texto está parado, não há interesse do Congresso de seguir com isso, inclusive o que a gente mais vê é misoginia entre os parlamentares. Felipe, eu posso citar uma que aconteceu ontem, ou anteontem, eu posso estar enganada, mas a gente acabou divulgando aqui ontem no contexto, quando o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto, acabou dizendo que não iria colocar ninguém no lugar da Michelle Bolsonaro, porque sabe como é, né? Mulher, então vai ter uma briga, vai ter uma discussão, 20 mulheres, como é que vai ser isso? Não vai dar certo. Então vamos deixar para lá, né? Então, eu poderia citar aqui, passar horas citando exemplos. Ele disse que há 17 mulheres incríveis dentro do partido, mas que é melhor deixar quieto, porque senão vai ter uma discussão aí. Sabe como é que é mulher, né, Felipe? Não, foi uma declaração completamente bizarra, né, do Valdemar da Costa Neto, assim como foi a do Paulo Figueiredo. A grande questão, Nila, assim, eu até sou a favor, né, de uma certa medida, de ter uma legislação, né, que dê a proteção da mulher por discriminação diferenciada, né? Mas não sei se esse projeto da misoginia é um projeto que me agrada. Por exemplo, a declaração do Paulo Figueiredo foi rechaçável, foi um absurdo, foi horrível, até pode ter sido até, de certa forma, criminosa, né, bem entre aspas, né? Mas falar que o Paulo Figueiredo tem que ser preso por ter essa declaração, eu já não sei. Eu acho que não é por aí, entendeu? Não é por aí. Agora, por exemplo, o empresário que não dá equiparação de salário para a mulher no mesmo cargo do que um homem, para minha opinião, tem que ser criminalizado. Porque é misoginia. Peraí, a legislação já fala que o mesmo cargo, mesmo salário. As pessoas inventam, Sim. inventam de cargo diferente para a mesma função, só para. Que as pessoas são inocentes no Brasil, né? Porque tem uma pessoa que tem pessoas que falam assim: não, a lei já existe para isso, basta aplicar a lei. Mas não é assim que funciona na prática. As pessoas inventam o cargo, né? Jornalista jornalista e sei lá o quê, né? O cargo diferente, né? Para dar uma mesma função com salário diferente para a mulher. Então, nesse caso específico, por exemplo, eu sou a favor, né? Poxa, se discriminou a mulher no trabalho, né? Só pelo fato dela ser mulher e ganhar menos, tem que ser punido, né? Prisão, não sei, talvez dinheiro,
sanção pecuniária, né? Ou seja, eu sou a favor da gente discutir essa questão, mas é uma discussão que eu gostaria de ser mais que deveria ser mais avançado no Congresso Nacional, né? As pessoas querem, mais uma vez, é sempre populismo eleitoral que para nesse momento. A Tabata Amaral é uma parlamentar que tem apoio das mulheres, né? Ou seja, ela está querendo dialogar com esse público feminino ao aprovar uma lei nesse sentido, né? Mas, por exemplo, eu sou contra. Claro, o problema é a subjetividade, Neila. Claro que tem comentários que são discriminatórios e racistas, né, e misóginos, que são criminosos mesmo, né? Agora, não é, por exemplo, a maioria dos comentários que eu vejo, como o do Paulo Figueiredo e do Valdemar da Costa Neto, por exemplo, que fica no universo do machismo, né? Mas eu não vejo. É reprovável na sociedade, mas eu não vejo um crime nesse sentido. Agora, é exatamente essa a questão. Bom, eu quero ouvir a opinião do humano também. Precisa hoje, é necessário uma lei, uma nova lei. A gente tem muita lei, né? Lei é o que mais tem. Eu não sei se elas são aplicadas, se não são vistas, ou se o judiciário consegue inverter, porque o que mais tem é inversão de lei em processo no judiciário. Precisa de mais lei ou precisa de um PL da misoginia para que a mulher seja tratada com igualdade e com respeito no país? Pois é, Neila, essa é uma questão de muito importante reflexão, né? Porque tem um aspecto dessa situação que é cultural, ou seja, nós precisamos construir uma cultura que seja de respeito por todas as pessoas e por todas as mulheres, obviamente. E isso passa muito mais por nós termos a capacidade de fazer com que ser idiota seja socialmente punível. Então, alguém que fala coisas imbecis deve ser tratado como um imbecil, né? Alguém que está trazendo falas discriminatórias, preconceituosas, antiquadas, precisa ser assim visto pela sociedade, mas isso é uma construção cultural que passa muito mais pelo livre debate na sociedade do que necessariamente por um projeto de lei. Agora, tem uma outra dimensão dessa história, que é o ciclo da violência contra a mulher. Porque quando a gente fala de combate ao feminicídio, a gente tem que lembrar que o feminicídio, no geral, ocorre como o último elo de uma cadeia de atos de violência que antecedem o assassinato propriamente da mulher, que muitas vezes tem antes traços de violência patrimonial, de violência psicológica. Então, violência patrimonial quando o companheiro faz restrições à liberdade econômica da mulher, com sua conta bancária, não permite que, enfim, ela faça escolhas sobre como usar o próprio dinheiro, ou faça restrições ao tipo de trabalho que ela pode fazer, ao horário para casa, coisas desse tipo. Ou, antes disso, nós temos a violência verbal, que muitas vezes ocorre com a deslegitimação da liberdade da mulher na relação cotidiana. Então, o ponto é desejável que a gente consiga construir instrumentos que coíbam o ciclo da violência contra a mulher antes que esse relacionamento chegue nas últimas consequências e mais trágicas, que é o caso do feminicídio. Mas como a gente pode fazer isso de uma forma madura e separando o que é algo que deve ser combatido no âmbito da cultura, do que são casos concretos de violência psicológica contra a mulher numa situação específica. Esse debate é muito difícil e é preciso fazer uma legislação que seja muito objetiva. Se é o caso de ter uma legislação sobre esse aspecto, ela precisa ser muito objetiva e clara, porque quando a gente cria um universo de subjetividade para a aplicação da lei por parte do judiciário, a gente acaba tendo, na prática, uma aplicação desigual. Aí, muitas vezes, aqueles que têm acesso a bons advogados conseguem achar uma brecha e aqueles que não têm bons advogados acabam sendo mais punidos, ou seja, a desigualdade diante da lei aumenta quando a lei é genérica. Por isso, esse debate é muito importante e eu acho que um parâmetro que podemos utilizar é quando há, na
expressão verbal a incitação direta à violência, né? Eu acho que aí é muito claro e acho que fica evidente, acho que é possível construir um consenso em torno de uma punição para a incitação direta à violência contra a mulher. Mas, por exemplo, declarações lamentáveis, como a de Paulo Figueiredo ou de Valdemar Costa Neto, que claramente diminuem o papel da mulher na sociedade, na minha visão, não deveriam ser punidas pela lei dessa forma, mas sim combatidas pelo debate livre na sociedade, porque são visões de mundo extremamente antiquadas e que deveriam ter ficado para trás. Agora, tem um outro problema nesse sentido. Oi, Felipe, diga. Não, Neila, eu quero saber a sua opinião, né? Tem dois barbados falando sobre a questão da misoginia e tem uma mulher na bancada, né? Poxa, imagina, né? Aí sim é lugar de fala. Olha, exatamente, eu concordo em muitos pontos com o Mano, porque eu acho que justamente quando uma pessoa tem dinheiro para chegar à justiça e inverter o judiciário, acontece e acontece muito, fica complicado. No mercado de trabalho acontece a mesma coisa. O Felipe falou muito bem, existem momentos em que até novas funções são criadas para que não haja essa equiparação salarial, mas a gente sente isso na pele. E a gente sente isso na pele não só dentro da empresa que a gente trabalha. A gente que é jornalista, por exemplo, e que é mulher e que tem que conversar com outras figuras, também sofre esse tipo de pressão. E aí passa da questão da misoginia e vai para a questão do machismo mesmo, e é essa questão incutida muito forte cultural de que o homem pode acabar tratando a mulher da forma que ele acha. Isso é muito complicado. Então, hoje, a jornalista mulher, ao contrário do que a maioria pensa, de que tem mais facilidade de chegar em uma fonte, tem mais dificuldades, porque ela tem que chegar com dedos. E com medo de não ser respeitada por ser Isso, mulher. E isso acontece todos os dias. Então, é uma questão muito cultural, concordo plenamente com o Mano, assim, enquanto a sociedade não entender que a forma que você está tratando uma mulher que é profissional pode ser a forma como alguém está tratando a sua filha ou sua esposa. Então, há que se pensar nisso, porque já é complicado ser mulher no país. E aí você chegar no mercado de trabalho e ter essa dificuldade a mais, porque ela existe, ela é real, ela acontece em todos os tipos de profissão. O assédio existe sim, assédio moral, assédio sexual. Eu, enquanto repórter, já vi isso diversas vezes, os dois, moral e sexual. Já vi várias colegas passando por isso. Então é um assunto muito delicado e existe uma outra parcela da população que talvez precise ser incluída aí na questão da misoginia, que são as mulheres trans. E aí é um assunto muito complexo e que eu tenho também dificuldade em tocar para não falar de forma errada e não acabar desrespeitando quem está nos assistindo e que também precisa estar dentro dessa pauta. E aí quero colocar nesse assunto, por exemplo, a deputada Érica Hilton, que é hoje a presidente da Comissão das Mulheres dentro da Câmara dos Deputados. Quando houve a eleição para essa presidência, nos bastidores houve muito trabalho feminino. As mulheres, principalmente da direita e do Partido Liberal, trabalharam muito dentro da Câmara para que a Érica Hilton pudesse não estar à frente dessa comissão. Pois bem, a Érica Hilton conseguiu, e ela só conseguiu estar neste lugar porque todos os outros parlamentares, inclusive lideranças dentro do Congresso, lideranças partidárias, ficaram com medo de tocar no assunto e serem prejudicadas em ano de eleição por falar sobre isso. Então, a Érica Hilton só conseguiu estar neste lugar por medo das autoridades falarem nesse assunto em pleno 2026. Mas houve muito bastidor e muita articulação para que ela não chegasse lá. Pois ela chegou lá e já chegou sendo muito criticada e duramente agredida pelas outras mulheres, dizendo: olha, qual é o seu lugar aqui mesmo? Porque nós, enquanto mulheres originárias, né, enquanto mulheres, a gente tem as nossas necessidades que precisam ser debatidas por mulheres de verdade, mulheres que nasceram com o gênero feminino. E a Érica Hilton vem aí discutindo e travando essa batalha e eu quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. As mulheres trans precisam ser incluídas nessa discussão de preconceito, essa questão mesmo da misoginia? Precisam, Felipe? claro que sim, Neila. Não tenho dúvida que sim.
Não tem dúvida que sim, as mulheres trans, dentro do núcleo, né, mulheres, né, é a que mais sofre, né, na corrente, né, que mais sofre preconceito, né. A discussão lá se pode ou não usar banheiro feminino, né, mulher trans, eu acho uma discussão tão bizarra, né, até porque o banheiro feminino é diferente do masculino, né, são cabines individuais. Né, o único momento que você lava a mão e tem algum tipo de integração, né, ali é no momento depois que você sai do banheiro, ou seja, não tem nenhum sentido essa discussão boba que só divide, ao invés de unir a população e perguntar, e a sua filha, você ficaria à vontade? Eu ficaria, óbvio, óbvio. O problema maior em relação à violência infantil, violência de mulher, é com o homem mesmo. O homem que violenta mulher, né? Não é mulher trans que violenta outra mulher, não. Então, essa discussão é completamente O idiota. E, na minha problema opinião, maior até dentro de um casa, né? grupo. Exatamente, exatamente. Então, na minha opinião, assim, Neila, é claro que tem que ter representatividade, é claro. Agora, o caso da Erika Hilton, né, é um caso um pouco mais complexo, porque ela também agride, né, as mulheres cis. Né? Essa é a grande questão em relação à Erika Hilton, na minha opinião. Né? Não é que ela não pode ter representatividade, que ela não representa as mulheres cis, é que ela agride também. Né? Então, o grande problema que eu vejo é isso, né? Uma histeria dos dois lados também. Né? E eles têm que parar com essa besteira, né, de não conseguir achar consenso em pautas que, na minha opinião, são consensuáveis, entendeu, Neila? E, mano, É interessante, né? Na minha visão, a grande questão aí é essa vinculação entre a capacidade de representação política e a identidade. Porque, ora, qualquer parlamentar legitimamente eleito, primeiro pelo eleitor e depois pelos seus pares, pode ocupar a presidência de qualquer comissão na Câmara dos Deputados ou no Senado. O que leva à legitimidade da ocupação desse espaço não é a condição de nascimento ou a característica identitária do parlamentar, mas o voto, a delegação da representação que foi feita em primeiro lugar pelo cidadão e depois na eleição interna que leva às presidências de comissão. Então, eu acho que a complicação desse caso é que a gente vem assistindo ao avanço de uma ideia de que a representação ela não se dá mais por meio de ideias, e sim por meio de identidades, que é o que, na minha visão, representa a Erika Hilton como figura política. Né? Ela se coloca muito nesse lugar. E o respeito às mulheres pode ser uma ideia política defendida, inclusive, por homens. Inclusive, o respeito às mulheres trans, que é uma pauta, na minha visão, essencial. É uma pauta de direitos humanos. Todas as pessoas merecem ser tratadas com respeito e dignidade, independentemente de suas condições de identidade. E o exercício da política deve se dar baseado muito mais em ideias do que em identidade. A questão da Erika Hilton, eu preciso concordar com o Felipe, ela acaba em alguns momentos ultrapassando aí o limite do respeito mesmo com as próprias mulheres, as próprias parlamentares. Em alguns momentos a defesa dela é o ataque, e é um ataque que é um ataque misógino. Ela ataca as mulheres por serem mulheres, daí ela ataca a mulher pela beleza, pelo corpo, pelo cabelo, por exemplo, quando ela acabou falando da Júlia Zanatta, criticou o cabelo da Júlia Zanatta, disse que a Júlia Zanatta precisava hidratar o cabelo, algo desse tipo, algo nesse sentido. Então, assim, é um debate que não precisa chegar nesse ponto. Isso você não fala nem para sua amiga, não fala para sua amiga que o cabelo dela está desidratado, não, hein? Você toma cuidado com o jeito que você vai falar para suas amigas, vocês dois, hein? Cuidado aí para falar com as namoradas, com as amigas, que o cabelo está ressecado. Melhor já pagar logo um salão, indicar um salão, não fala que o cabelo tá feio, não. Então, assim, tem que ter cuidado com a forma que você vai criticar, ela é uma parlamentar. E aqui no contexto, a gente vem falando bastante isso, a forma como os nossos parlamentares e as autoridades no Brasil estão perdendo completamente a decência de criticar e de debater os assuntos.
A Érica tem essa questão de ultrapassar um pouco a autoridade e ir para o autoritarismo também acaba batendo nas mulheres cis. Mas saindo do assunto misoginia, tem mais assunto parado